Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E Bolsa de Valores instável, momentos de queda, o que a gente tem que fazer? Lembre-se, sempre aparecem boas oportunidades. E no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre 3 boas ações para investir. E para isso, trouxe um analista aqui para falar com a gente, Lucas Carvalho, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, pessoal do Lucro FC, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui diretamente de Belo Horizonte, vim falar com o Lucas aqui ao vivo justamente porque sempre existem oportunidades na Bolsa, não é? Com certeza. E muitas dessas quedas, às vezes, aparecem boas oportunidades. Exatamente. Então, é um momento que a gente vê, às vezes, Bolsa subindo, caindo, Justamente. machuca um pouco o investidor, né? Mas é legal, porque quem está aqui assistindo já está buscando essa informação, então parabéns para você que está aqui buscando essa informação. E a gente estava conversando aqui sobre isso, né? Que, cara, um pensamento de sócio, né? Você comprar num momento de instabilidade, de repente está comprando bons negócios a preços justos, né? Justamente. É uma boa oportunidade. Por exemplo, é a mesma dinâmica de quando nós vamos ao shopping. A gente quer aquele relógio, por exemplo. O relógio custa R$500. Na outra semana, aquele mesmo relógio, R$250. Então, a mesma dinâmica que a gente tem que levar para a Bolsa, de pegar bons negócios a preços mais descontados. Muito bom. Então, Lucas, vamos falar agora sobre exemplos práticos dessas boas empresas, né? Porque eu vim aqui, estamos na sede da Toro, em Belo Horizonte, conheci o pessoal ali, a equipe de análise, vocês ficam ali numa salinha reservada, justamente fazendo isso, né? Buscando as melhores oportunidades, lendo o cenário, e eu acho que vocês devem fazer isso. Primeiro ler o cenário como um todo e depois vai indo para cada empresa, cada ação específica, né? Tem 2 alternativas. Tem o top-down, que a gente analisa a economia, depois passa para o setor, depois passa para a empresa. E tem a análise bottom-up, que a gente estuda a empresa e vai subindo, a empresa, setor, economia. Beleza. Mas a gente faz um misto dos dois, porque cada empresa tem uma correlação com a economia, com a atividade econômica, com o PIB. Mas a gente pega um pouco dos dois para pegar sempre as melhores oportunidades. E é legal que quem tem conta aberta lá na Toro, que eu sempre deixo o link na descrição, que vocês sabem que é a corretora que eu uso, que eu confio e recomendo, é legal que lá dentro vocês já colocam um pouco dessas análises, né? Sempre. E tem uma parte gratuita para o público, tem até recomendações mais avançadas. E isso é a parte legal que lá dentro da plataforma já tem, né? A plataforma é bem completa. Então, por exemplo, se o investidor quer saber mais sobre os resultados trimestrais de uma companhia, Petrobras, Vale, tal, por exemplo, pode acessar o nosso hub, que ele vai saber os números daquela empresa em determinado trimestre e também a nossa visão, se é compra ou venda ou neutro, né? Então, a gente tem uma plataforma muito completa para sempre melhor atendê-los. Boa. Então, Lucas, agora sobre essas 3 alternativas de ações aqui no Brasil. Aquelas ações caiu, comprou. Mesmo se cair, você continua confiante que são bons negócios. Vamos começar a falar sobre essa ideia do cenário como um todo ou falar das empresas especificamente? A gente pode falar um pouco do cenário atual, que a gente percebe que algumas variáveis econômicas, como a inflação, taxa de juros, está cada vez mais nos holofotes do mercado financeiro, dos investidores, né, grosso modo. É importante a gente acompanhar a evolução dessa taxa de juros, porque nós temos uma inflação que tem subido forte nos últimos tempos, e isso acaba impactando alguns setores. Mas, ao mesmo tempo, com o receio que a gente tem visto no mercado agora, a Bolsa e Bovespa caindo forte, aquilo que a gente falou, tem oportunidades disfarçadas e tem bons negócios a preços bastante atrativos. Então, mesmo com essa queda recente, a gente percebe que alguns indicadores da Bolsa, como o PL, que é um indicador de preço sobre lucro das empresas, eles se encontram em níveis bem abaixo do histórico do Ibovespa. O que nos coloca uma possibilidade de que, no futuro, né, no longo prazo, a perspectiva de ter uma recuperação do mercado nacional, da média do mercado, que é o Ibovespa. Legal. E isso é legal. É uma primeira coisa para a gente falar sobre o Ibovespa, né? O Ibovespa, quando a gente fala assim, a Bolsa está caindo, normalmente é o Ibovespa. Então, o Ibovespa, ele hoje são 91 ações, se eu não me engano, são mais ou menos umas 90 ações mais negociadas, que está muito concentrado em setor financeiro e commodities. Né? Então, o que acontece? A gente fala assim, a Bolsa subiu, a Bolsa caiu. Às vezes é esse índice, mas é aí que está o lance. Se você comprar aquela ação, aquele bom negócio que de repente caiu por causa dessa movimentação do mercado, mas ficou muito barato, ela tende a crescer. Sim, perfeito. Né? Então, é mais do que a média, é tentar acertar ali pontos mais específicos, ações mais interessantes, tá? Então, dito isso, você falou que o PL da Bolsa tá baixo, né? Tá abaixo da média histórica. Então, dessa grande média do Ibovespa, né? Agora, outros indicadores interessantes que você estava falando.
taxa Selic vai continuar alta por, sei lá, pelo menos uns 2 anos, né? É a perspectiva, né? Sim. Inflação, se Deus quiser, diminui um pouco. Sim, a gente espera. Dólar vai continuar alto também, né? Sim. Também a gente está numa tendência aí, na casa desses R$5, não vejo muita mudança, descer muito, né? Mudança, isso. Beleza, então, dentro desse cenário, o que a gente tem de boas oportunidades na Bolsa? A gente pode falar de 3 setores, né, que passam por momentos distintos também. O primeiro deles é o setor de proteína animal, com a JBS encabeçando, né, essa recomendação de compra. Os diferenciais da JBS, né? Primeiro, ela é a maior, né, dentro do setor de proteína animal. Ela é a líder nesse segmento no mundo todo. Isso já favorece a ela uma imagem muito forte, né, um poder de barganha com os fornecedores. Enfim, os seus próprios produtos também têm uma qualidade muito grande. Esse é o primeiro ponto. Outro, a demanda por proteína animal ao longo dos últimos 3 anos tem se mantido bem resiliente e crescente. Né? A gente percebeu depois que houve uma quebra de oferta de suínos na China por causa da peste suína. Essas empresas, principalmente as empresas nacionais, exportaram mais para o mundo todo, principalmente para o mercado asiático, em especial para a China. Isso favoreceu, inclusive, os resultados da nossa economia com a balança comercial cada vez mais superavitária. Cara, eu acho esse ponto ele é muito interessante, né? Porque a gente está falando de uma empresa brasileira, listada aqui no Brasil, mas ela é global. Ela é global. Ela vende para o mundo inteiro. Então, assim, como você falou, está exportando para a China, vai exportar para os Estados Unidos, dólar alto. É uma empresa que, de repente, tem muitos custos em real e receitas em dólar, né? Também. Cabe frisar também que essas empresas, a JBS, por exemplo, mais especificamente, tem mais de 400 unidades espalhadas ao redor do mundo. E tem plantas industriais também em algumas dessas economias, como os Estados Unidos, a China também tem escritório, tem plantas lá. Enfim, então isso permite a ela uma outra vantagem competitiva, que é a diversificação de receitas, isso que a gente está falando, recebe em dólar, tem uma correlação forte com o câmbio. Então, quando o câmbio está mais apreciado, o resultado financeiro dessas empresas ele acaba aumentando também. Tanto que ela pagou dividendo, né? Há pouco tempo, porque acho que historicamente não é uma empresa que paga tantos dividendos assim. Mas, olha que legal, né? Quando uma empresa ela tem lucro, independente do cenário aí, bagunça, juros, não sei o quê, independente do cenário, a empresa teve lucro, ela vai pagar dividendo. É dinheiro no bolso do acionista. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar essa ideia, né? Se você confia numa empresa, você se tornou sócio dela, você tem 2 jeitos de ganhar dinheiro. Basicamente, passa pelo mesmo ponto, que é a empresa ter lucro. Se ela tiver lucro, ela pode ou pagar em dividendos, ou em reinvestir nela mesma, e aí a tendência da cotação ali é subir. E no caso da JBS, pelos excelentes resultados, isso permitiu que ela teve o quê? Mais faturamento, mais lucro líquido. E quando ela teve, né, esse resultado melhor, ela acaba repartindo com os acionistas. Então, fica a sacada de que investir em empresas boas, você se tornando sócio de empresas consolidadas, grandes, com poder de escala muito grande, que é o caso da JBS, você também ganha não somente com a valorização da ação, mas também com dividendos. E aí é o ponto, né? Se de repente tem estabilidade de mercado e faz essa cotação cair, de repente você está comprando mais barato. Perfeito. Né? A gente até estava falando, a gente vai falar de 3 ações aqui, eu vou pegar o Lucas aqui e tentar aproveitar dele e falar uma quarta aqui, porque tem uma que está caindo esses dias aí também, que eu gosto bastante, que é a Pets, né? A Pets eu acho que é um outro exemplo, né? Por causa de loucura de mercado, ela caiu, mas a empresa continua sendo boa, né? Justamente, aquilo que a gente falou também, que no curto prazo e no médio prazo, as pessoas são movidas por quê? Por emoções. E acaba que o sentimento das pessoas acaba impactando e descolando a cotação do real potencial do negócio. É aí que está sacado. Muito bem. Então, Lucas, vamos fazendo esse parênteses aqui, vamos voltar agora para a segunda ação que você separou para falar com a gente. Primeiro, então, foi a JBS. O brinde aqui foi a Pets. E vamos lá, qual que é a outra? Vamos lá, 3R Petroleum. Essa daí tem potencial, hein? Muito potencial. A gente acredita muito. É uma empresa que está no índice Small Caps, mas a gente tem um histórico parecido, né, de uma outra empresa que, inclusive, nós encerramos recentemente, que é a PetroRio, que também era uma Small Cap, mas cresceu, aumentou o volume de negócio, cresceu o seu negócio, né, fez várias reestruturações operacionais e virou uma empresa do Ibovespa. Né? Então, ela ficou uma empresa muito grande, muito capitalizada. A PetroRio. Essa é a PetroRio. A PetroRio, tá. Então, a gente está falando do setor de petróleo, commodities, né? Então, todo mundo conhece a Petrobras. Só que aí é legal que nesses últimos anos começaram a surgir essas outras empresas, como a PetroRio, que vocês falaram que foi super bem sucedida, e agora a 3R é a nova PetroRio? Muita gente fala isso, né? A gente percebe que alguns caminhos são parecidos. Por exemplo, o foco na exploração de
campos maduros, que você diminui o risco exploratório. Então ela vai produzir, né, vai se desenvolver em cima de um campo, de uma jazida de fato de petróleo. Já está pronto para ser, né, extraída, refinada, enfim. Então esse é um caminho preciso, né, PetroRio e 3R. A gente percebe uma equipe experiente, diretores, né, o corpo executivo, é um condicionante de valor para o negócio também. Aliado a isso, aquisições, né? É uma empresa que tem no seu pipeline ali várias empresas que desejam, vários campos que deseja participar, comprar, principalmente dos desinvestimentos que a Petrobras tem feito. De repente, algum desses campos que não é interessante para a Petrobras, mas para a PetroRio, para a 3R é um sonho, né? Justamente. Que vai agregar muito valor ao negócio, vai permitir a ela ter resultados cada vez mais satisfatórios no futuro. Legal, Lucas. E vamos trazer um exemplo, então, já que você falou da PetroRio, porque, assim, eu gosto de trazer essa ideia de quem está comprando uma ação, não pensar também só no curtíssimo prazo. Né? Então, você está dando um exemplo da PetroRio. Quanto tempo que ela demorou para crescer isso tudo? Uns 2, 3 anos? 2017, ela estava sendo negociada a R$17 aproximadamente. Né? Ela fez um desdobramento, porque né, a ação subiu muito para ganhar liquidez. Chegou quase em R$90, né? Passou de 100. Passou de 100. Aí fez o desdobramento, agora está na casa ali de 25, 26, 27. Mas, assim, é um crescimento de mais de 400%. 400%. Isso de 3 anos para cá é uma coisa muito, muito grande, né? Sim, então, mas é porque o business deu certo, né? O negócio deu certo. Justamente. Então, assim, a gente não está querendo dizer que a 3R vai crescer 400% daqui a 2 ou 3 anos. Mas a tendência é pensar, assim, não só no curtíssimo prazo, né? Perfeito. É conhecer um negócio, acreditar nele e se tornar sócio. Como que você se torna sócio? Clicando ali, comprando a ação na Bolsa de Valores, né? Justamente, perfeito. Beleza, e Lucas, terceira opção aqui então. Vamos lá, agora é um outro setor que passa por um momento instável desde o início da pandemia, mas que recentemente, né, conseguiu retomar suas operações, que é o setor de shoppings. A gente percebe numa tese mais qualitativa, mais geral, que o shopping, para nós brasileiros, ele tem um aspecto cultural, né? Sim. A gente não vai só para comprar, enfim, a gente vai com uma pegada de lazer, de ir para um cinema, um restaurante, com a família, né? A experiência, né? A experiência, justamente. Então, a gente coloca isso como uma tese importante no longo prazo. Por quê? O e-commerce ganhou muita atração, né? De um ano para cá, de um ano e meio para cá. Mas, na nossa tese geral, a gente diminui isso pelo fato, né, da cultura do brasileiro e a relação com o shopping. E não é só isso também, né? Tem aquela questão do omnichannel, né? Isso. Às vezes as empresas estão vendendo no online, mas as lojas do shopping às vezes são um hub de distribuição, né? Centro de distribuição, justamente. A Centauro faz isso, acho. Isso. Enfim. Você compra lá no site e retira no shopping, às vezes na loja do shopping, né? Sim. Então a gente percebe que o setor de shoppings foi amplamente impactado desde o início da pandemia. E agora a gente percebeu novamente um recuo muito forte para o setor de shoppings. Mas o que coloca, né, os shoppings como uma boa tese de investimento? A gente percebe os múltiplos, né, que tem o PL, preço sobre lucração, preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Aqui múltiplos. A gente está falando de análise fundamentalista, né? Isso, análise fundamentalista. Tá. Eles estão muito depreciados. Isso independente do segmento econômico que aquele shopping dá mais foco, né? O segmento dele. Independente se é A, B ou C, os múltiplos gerais estão bastante descontados. Sofreram muito, né? Bateram demais. Acho que, de repente, rola até uma distorção do mercado, né? Bate tanto num setor, numa empresa, e é aí que você pode comprar barato, né? Justamente, aí que tem uma grande oportunidade. Né? Exatamente, porque também quando tá tudo ali no céu de brigadeiro, tá tudo caro, né? O preço reflete esse cenário perfeito, né? Sim, Então, é uma aposta que a gente entende que tem um preço muito descontado, apanhou bastante recentemente, mas que, no longo prazo, ampliação né, das vacinações acontecendo no território nacional, os shoppings voltaram a ter as suas operações de uma forma né, mais ali no 100% recentemente. Isso permite que essas empresas voltem a operar, voltem a ter fluxo de pessoas, né, que vai gerar receita de estacionamentos, lojistas né, vão conseguir estar adimplentes com aquela administradora de shoppings, e a gente entende que no futuro os preços vão convergir para o preço justo dessas companhias. É uma demanda reprimida mesmo. Justamente. E você sabe dizer se o BR Malls, por exemplo, se ele tem mais a classe A, o público-alvo assim, a classe B, porque são vários shoppings dentro dessa incorporadora, não é isso? Isso, mas o foco principal é mais classe C. Mais classe C, isso. Tá. E eu não sei se você acompanha fundos imobiliários, né? Mas eu vejo muita gente falando isso, que prefere investir diretamente em ações
como a BR Malls e outras de shopping, do que fundos imobiliários de shopping em si. A diferença são quais os shoppings que fazem parte dessas ações ou desses fundos, né? Isso, perfeito. Mas numa pegada de valorização de capital, tá bom. Eu entendo que as ações ainda têm esse diferencial, que às vezes é um diferencial muito importante para quem foca em crescimento, né, de capital. Muito bom, excelente. Então, galera, se você gostou desse vídeo aqui, deixa nos comentários, que aí eu trago o Lucas de volta aqui para conversar com a gente. Será um prazer. Claro. E mais uma vez, hein, deixo sempre aqui o link na descrição para vocês conseguirem abrir sua conta lá na Toro e conhecer também um pouquinho do trabalho da equipe de análise que sempre fica lá. Lucas, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, foi um prazer. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.